da série Princípios Herméticos. Princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Bom, primeiro lembrando que todos os axiomas, todos os princípios eles estão muito conectados, então facilita muito para a compreensão desse princípio, assim como de todos os outros, você conseguir estudá-los por completo, conseguir assistir os nossos vídeos, né? A gente tem todos os outros. Tem uma playlist! Para entender um pouco melhor como eles funcionam, tem uma playlist passando aí em algum lugar. E acho que o primeiro tópico importante para a gente conseguir entender esse axioma, pelo menos a ideia dele, é conseguir dissociar ele um pouco da discussão social que hoje em dia existe em torno da ideia de gênero, da palavra gênero. Nesse caso, né, no princípio hermético, essa palavra vem da ideia de gerar, de construir alguma coisa, de criar alguma coisa. E que tudo no universo, nas pessoas, na criação, tem essas duas polaridades, essas duas energias que são capazes de, quando combinadas, construir alguma coisa, criar alguma coisa, trazer vida para alguma coisa. E é importante a gente perceber também que tudo, como você disse, tem o princípio masculino e o princípio feminino, ou que alguns chamam hoje em dia de yin, yang, positivo e negativo. É como você pensar em um ímã, por exemplo. Ele tem o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo ele não é um polo bom e o polo negativo é um polo ruim. Ele tem tipos de energia que existem ali dentro, um fluindo de um para o outro. Mas se você corta esse ímã, ele separa em dois, ele continua tendo o polo masculino e feminino de um lado, masculino e feminino do outro, ou seja, positivo e negativo. Então, o gênero está em tudo. Só que você tem que entender o que são esses gêneros em si. E buscando compreender esse princípio em seu aspecto masculino, a gente consegue ver que ele está relacionado muito a uma energia positiva, uma energia expansiva, uma energia que vai para fora, né? Então a gente se conecta com as outras coisas, a gente tem experiências diferentes e a gente vai buscando ter essas conexões justamente para a gente ter material, para quando a gente voltar para dentro, a gente conseguir entender um pouco de como a gente se relaciona com as coisas, de como a gente tem essas experiências com as pessoas, com relações em situações distintas. Então tudo isso que vai para fora está muito relacionado com essa energia positiva, que é justamente a questão do aspecto masculino do princípio de gênero. E em contrapartida a gente tem o aspecto feminino, que seria a restrição, né? Então, onde você tem o princípio masculino indo para fora, expandindo, buscando coisas novas, você tem o princípio feminino retendo aquilo que foi sendo conquistado, retendo aquilo que foi sendo absorvido e organizando as coisas. O princípio masculino, ele nada mais faz do que pegar aquilo que... O princípio feminino nada mais faz do que pegar aquilo que o masculino abarcou e dar uma forma, dar uma aplicação harmônica para aquilo. É como se eu trouxesse para dentro de mim e organizasse aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim, aquilo que me serve naquele momento, aquilo que não me serve agora, aquilo que eu vou querer que germine, aquilo que eu não vou querer. Então é hora de organizar tudo aquilo que a gente pegou fora dentro da gente. E é necessário a gente sempre ter um equilíbrio entre essas duas polaridades, né? Porque o gênero ele acaba se manifestando também como dois polos. O polo masculino e o polo feminino. Nós temos os dois polos, não adianta. Todo mundo tem a energia masculina e a energia feminina dentro de si. E você consegue perceber isso no seu dia a dia, ou até mesmo, como o próprio João falou, sobre a geração da vida. Como é que surge a vida? Você tem o princípio masculino, o espermatozoide, que é uma ação ativa, expansiva, desordenada, porque ele quer se conectar, até que ele entra em contato com o princípio feminino, que é o óvulo. E o óvulo ele vai receber aquela informação e vai organizar. No momento no qual ela organiza, e ela organiza da forma correta, ela vai gerar a vida. E como é que ela vai gerar a vida? Ele vai se expandir de novo através dessa força masculina. E ele vai se expandir através dessa força masculina e a força feminina, essa energia feminina, vai organizar as células dentro de um organismo. Então, para nascermos, nós tivemos essa energia positiva, masculina, e essa energia negativa, feminina, trabalhando em comunhão. Temos outros exemplos também, como o próprio fato de uma conversa. Quando você fala, você está colocando para fora, ou seja, você está utilizando energia positiva masculina. Mas quando você escuta, você está trazendo para dentro de você e está organizando aquilo que você escuta. E gera muito problema no nosso dia a dia essa questão da supressão da energia feminina. A gente trabalha muito com a energia masculina, a gente fala, mas ouvir a gente ouve pouco. E é importante a gente aprender a ouvir, é importante que a gente
entre em contato com esse nosso aspecto feminino, com esse nosso aspecto de sentir aquilo que nos é colocado, de organizar dentro de nós aquilo que nos é exposto, seja por uma outra pessoa ou seja por a gente mesmo. Porque quantas vezes a gente fala uma coisa e depois você para, caraca, eu falei isso? Bizarro, eu nunca tinha me dado conta que O povo que a gente tá falando. É, exatamente, porque o nosso princípio feminino está em desarmonia, porque a gente vive, de certa forma, numa sociedade que preza muito essa coisa expansiva e não entende que para você expandir, você tem que organizar, você tem que, para crescer, você tem que criar uma base, e você precisa dessa energia feminina, desse contato com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com aquilo que você aprendeu, para conseguir crescer de uma forma ordenada e harmônica. Acho que você falava sobre isso, veio um exemplo muito claro assim na cabeça. Pelo menos uma coisa que eu vejo muito acontecer, né, quando você falou da ideia do diálogo, e como existe a necessidade na nossa vida de encontrar essa harmonia entre os dois princípios, e é claro que a gente estuda esses princípios e qualquer outra coisa para que a gente possa aplicar na nossa vida e nos tornarmos pessoas melhores a partir, enfim, de uma construção de vida um pouco mais equilibrada. E é incrível como a gente vê várias pessoas ao longo da vida, enfim, ao longo dos dias, conversando sozinhas. Né? Então, tipo, a pessoa tá falando alguma coisa e outra pessoa que tá ali do lado falando com ela também, mas elas não constroem... O que elas falam não consegue ter uma relação, não consegue sair alguma coisa a partir dali. Não gera nada, né? Não gera nada, porque exatamente. elas só estão usando o lado masculino, né? Exato. Elas bloquearam o lado feminino, não estão recebendo aquela informação e tal, só uma briga de ego, né? Tipo, pra ver quem fala mais alto, pra quem Exatamente. fala... E isso pode criar uma série de carências, porque a gente pode, consciente ou inconscientemente, achar que as pessoas não estão ali para nos ouvir, não estão ali para nos escutar, que a gente não consegue compartilhar um pouco das nossas experiências e até às vezes se sentir um pouco retraído em relação a compartilhar isso, né? Justamente porque a gente acaba suprimindo um lado ou outro lado. Então, mais uma vez, é importante que a gente reflita como esses princípios estão agindo na nossa vida, como é que a gente está expressando o nosso lado ativo, o nosso lado receptivo, para que a gente possa levar para fora aquilo que é importante, aquilo que agrega, aquilo que soma, e possa receber também as mesmas coisas. Não para que a gente fique jogando para fora só coisas que estão na nossa cabeça de maneira um pouco desequilibrada, enfim, um pouco desarmônica. É importante essa reflexão também. É porque muitas vezes a gente traz muito esse princípio para o plano material, para a matéria aqui, como a gente estava falando, no sentido de... no físico mesmo, de como gerar algo no plano físico, através dos princípios masculino e feminino, gerando uma nova vida. Mas isso gera, esse princípio ele tem a capacidade de gerar em todos os planos. Então, não é só na matéria. A gente gera também emoções, a gente gera sentimentos, a gente vai transformando essas coisas em todos os planos em que a gente existe, porque a gente existe em todos eles. Então, nesse aspecto, quando a gente foca somente numa polaridade desse princípio, isso acaba gerando desarmonia em todos os planos. Quando a gente não ouve, a gente não utiliza o nosso princípio feminino, a gente não consegue gerar algo diante da conversa. Você escuta alguma coisa, mas você não consegue tirar nada daquilo, nada de proveitoso. Você não gera algo seu. Simplesmente não escuta de fato, né? Você pega algo de fora e não transforma aquilo. Você nem pega algo de fora. Eu tinha um professor de biologia no colégio que ele falava que quando ele dava aula, o som entra para um ouvido e não sai pelo outro, porque o som não se propaga no vácuo. Né? Ele falava isso da gente. Porque, de certa forma, por mais que ele falasse isso brincando, algumas pessoas levavam isso a sério, né? Você percebe essa prática do princípio, do gênero. Porque para você entender algo, você tem que estar aberto. Para você estar aberto, você tem que ter contato com essa sua energia feminina. Você tem que ter contato com essa sua energia negativa, que ela vai ser fecundada por alguma outra coisa. Se você já é muito senhor de si, ou seja, você só tem verdades para colocar no mundo, se você só tem o princípio masculino agindo, como é que você vai se transformar? Você sabe que a sua vida está horrível, né? Ou talvez não esteja tão ruim assim, mas tem coisas que precisam melhorar, porque sempre tem algo a melhorar. Não adianta a gente falar, não, minha vida tá perfeita, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Começa a ignorar. Começa a ignorar. Não é. A gente sempre tem o que organizar. E para você conseguir organizar isso, você tem que se abrir, e se abrir de verdade. Né? Abrir e pegar essa informação que vem de fora através de uma outra pessoa, ou até mesmo pelo seu próprio princípio ativo. Essa questão de você conversar consigo mesmo. É importante, porque você está se autofecundando, você está trazendo uma determinada informação de uma maneira caótica, você está botando para fora, e aí vem o seu princípio negativo e organiza tudo, bota tudo ali dentro. E aí você olha para aquelas informações e fala, isso aqui não me presta, joga fora, isso aqui me presta. Eu vou, através do meu princípio ativo, potencializar aquilo para que aquilo possa crescer, para que aquilo possa florescer. E continuar prestando atenção para o nosso princípio feminino e organizando, assim como o exemplo da criação da vida. Né? O ser humano, ou qualquer ser, ele não cresce de forma desordenada.
Quando ele cresce de forma desordenada, a gente passa a ter um tumor, a gente tem um câncer, a gente tem uma doença, que são coisas que a gente busca evitar. É a natureza mostrando pra gente como viver a vida, como a gente vai levar esses nossos pensamentos, nossos sentimentos, como você vai lidar com essas coisas. Tem um problema na sua vida? Cara, olha pra ele, analisa com calma, deixa ele ser fecundado ali, recebe aquilo. É uma coisa boa? Eu posso tirar alguma coisa boa dali? Organiza e tira. Não, não posso. Organiza e tira. E joga fora. E vocês vão reforçar que nós todos temos esse princípio masculino e feminino dentro de nós, né? Não é uma coisa que homem só tem princípio masculino, mulher só tem princípio feminino. Na verdade, o gênero sexual, né, o homem e a mulher, eles são apenas uma expressão orgânica desse princípio. Só que esse princípio ele se manifesta de várias formas diferentes. E até mesmo se nós pararmos para analisar nosso próprio corpo, como o Paulo falou, nem o nosso corpo ele é completamente masculino ou feminino, porque ele é feito tanto das partes do nosso pai quanto das partes da nossa mãe. Então, assim, nós, como consequência física, já somos uma combinação de masculino e feminino. E nos outros níveis, também, como a Karine falou, isso vai acontecer. Então, no nível emocional, no nível mental, nós também temos essa questão masculina e essa questão feminina, né? E isso se reflete muito. Um outro exemplo que eu acho bem interessante é o exemplo até que eles dão no próprio Kybalion, quando eles falam do gênero mental, né? E que a gente pode extravasar isso pro emocional também. Muitas das vezes nós sentimos coisas ou nós pensamos coisas que não necessariamente são nossas mesmo. Ou seja, muitas das vezes a gente apenas recebe uma informação de fora, ou seja, utiliza a nossa parte feminina, a nossa parte negativa, deixa com que essa informação entre, deixa com que um pensamento entre, deixa com que um sentimento, uma sensação entre, fecunde dentro de nós, sendo que na verdade aquilo não passou pelo nosso processo, pela nossa parte masculina, aquilo não foi gerado por nós, é um pensamento, é uma ideia, é uma coisa que a gente pega de fora e assume como se fosse nossa. E daí justamente a importância da gente se conhecer, de conhecermos, de aceitarmos e entendermos que temos esse lado masculino e esse lado feminino, e aprendermos a trabalhar com os dois, né? Como o Paulo falou, aprendermos a fazer esse casamento alquímico, né? Que se falava tanto na Idade Média, que é justamente utilizar a nossa potencialidade masculina e a nossa potencialidade feminina para que nós possamos gerar pensamentos, né, mais harmônicos, mais construtivos, para que nós possamos gerar sentimentos mais harmônicos, mais construtivos e possamos agir de forma mais harmônica e mais construtiva também. É interessante porque como a gente é influenciado e a gente influencia a todo momento, essa questão justamente do princípio masculino e do feminino, de gênero, a gente também utiliza esse princípio às vezes de forma equivocada. A gente não vê o que é nosso e o que é do outro. A gente não passa porque, tudo bem, nós somos influenciados, nós influenciamos, e a todo momento a gente gera. Mas a gente pode gerar algo que é nosso, algo que está em sintonia com o que a gente pensa, ou algo que não necessariamente é nosso, como você bem colocou. Algo que alguém comentou com a gente, algo que é de outra pessoa, mas a gente traz isso pra gente e age como se aquilo fosse naturalmente nosso. Mas uma vez que a gente se conhece, a gente consegue ter esse discernimento de ver o que é meu, o que é do outro, e como eu posso gerar algo pra mim, ou transformar algo externo que veio até mim de algum modo. É entender que ao receber algo com o princípio feminino, ele não deve ser apenas fecundado, propriamente dito. Ele tem que passar pelo crivo também do masculino. O masculino, ele deve pensar, você deve jogar, se eu expandir isso, como é que ele vai crescer? Né? Ele vai crescer dessa forma, então talvez não seja uma coisa boa. Né? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com determinadas informações e a gente bombardeia o nosso redor com outras informações também que não passam pelo nosso crivo. Né? Como você bem falou, nem sempre é uma coisa que é minha, nem sempre é uma coisa que realmente eu acredito. E isso acontece porque há uma desarmonia dentro de nós, há uma deturpação dentro de nós do princípio masculino e do princípio feminino. Se você consegue entender o que é o princípio masculino e o que é o princípio feminino, e você vai buscar de fato esse casamento alquímico, você vai começar a construir coisas na sua vida e na sua vida exterior também, na sua vida interior e na sua vida exterior. Porque você vai ser fecundado com coisas externas, que é importante, o contato é importante, as pessoas trazem coisas novas pra gente. Você vai ser fecundado e ao ser fecundado você vai analisar aquilo. Isso faz sentido? Isso ao crescer, ao eu expandir isso vai gerar harmonia? Está de acordo com aquilo que eu acredito? Não, não está. Então eu corto. Não é ficar recebendo mensagem de WhatsApp e sem parar para ler o que é, só repassar. Porque todo mundo faz isso. Né? Todo mundo faz isso. Tem grupos que eu participo que as pessoas mandam mensagens e eu olho assim, mas a pessoa não acredita nisso, por que ela está...
Por que ela tá falando sobre Assim, isso? Ela tá falando o oposto, né? É. No dia seguinte. É, justamente isso. Cara, mas ela não acredita nisso. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não parou para analisar. Ela foi fecundada com aquela mensagem. Existe dentro dela uma pulsão feminina para ser fecundada. Foi fecundada e ela já espalhou. Ela não parou para analisar se aquilo realmente está de acordo com as bases da qual ela cria. Essa questão também do nosso aspecto feminino, de olhar para dentro de nós, entender o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é, para depois se manifestar no mundo todas essas questões. O princípio masculino e o princípio feminino são importantes, eles fazem parte de nós. Eles se manifestam de muitas formas. A questão da sexualidade, e a gente tem um programa exclusivo sobre isso, aborda essas questões também, para mostrar que não é tão simples dessa forma. Porque nós somos seres multifacetados. Essas energias polarizadas, elas se manifestam no mundo de várias formas. Se a gente quer gerar harmonia na nossa vida, a gente tem que compreender isso de uma forma correta e realizar o casamento alquímico. Entender que não dá para ser apenas masculino e não dá para ser apenas feminino. Nós temos que ser uno, nós temos que ser o tudo. E aí, o que vocês acharam? Conta pra gente um pouco de como vocês lidam com essas atitudes mais ativas, mais receptivas, se existe excesso, se existe falta em alguma dessas polaridades, e como vocês acreditam que a gente pode equilibrar um pouco melhor isso. E não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar as nossas postagens diariamente. Dá o likezinho também, né, que é importante. Marca o sininho para você receber as notificações. A gente lança vídeo toda quinta-feira, vídeo exclusivo, toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Terça-feira também a gente lança uns curtinhos com algumas informações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, também temos Facebook. E todo dia tem postagens bem bacanas lá, feito com muito carinho para vocês. Então, a gente aguarda vocês lá também. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.